Vamos lá então. Vamos entrar no console do MySQL. A senha vai ser aquela que pelos slides a gente criou lá, né? Seguindo os slides já deve ter sido criada. Bom, agora estamos no MySQL. Agora então eu posso começar a criar as tabelas? Não, porque temos que entender como funciona. No MySQL existe a base de dados. Dentro das bases de dados vamos criar as tabelas, e dentro das tabelas criaremos os campos e assim e depois iremos inserir os dados dentro dos campos. Primeiramente, não temos uma base de dados. Não podemos então criar uma tabela sem base de dados. Contudo, temos que criar uma base de dados, mas antes de criar a base de dados, temos que ver se essa base de dados já não existe. Então, nós damos o comando show databases, que vai mostrar, pelo que a gente pode ver aqui, todas as databases que estão instaladas são as que são default do PHP-MyAdmin. Então, iremos usar o comando create database, que é o que a gente vai querer criar, escola. Vamos enter. Agora eu posso criar tabelas? Não, por quê? Porque se eu der um create tabela, ele vai dar erro, porque eu não estou dentro de uma base de dados. Então eu tenho que dar o comando use e o nome da base de dados, que é escola. Ok, agora a partir de agora estamos dentro da base de dados escola. Então, dentro da base de dados, vocês vão ver lá no Evo, vocês vão ter lá a descrição, o diagrama, né, de como é o banco de dados, como está estruturado. Aqui a gente vai estar apenas implementando, ou melhor, criando as tabelas, ok? Lá existe também o relacionamento, como se dá o relacionamento entre as tabelas. Olhando lá antes, é bom olhar lá antes, até para se o aluno já ter uma noção de o que vai ser criado e ver como se dá essa interação, tanto lá no esquema, né, como no diagrama, como realmente sendo implementado. Então, a primeira tabela que nós iremos criar, antes disso, iremos criar 4 tabelas. Todas as tabelas, 3 tabelas das 4 irão ter chaves estrangeiras. O que são chaves estrangeiras? São chaves que a gente busca informações em outras tabelas para evitar o que? A redundância. Se eu tiver que lançar, nosso exemplo vai ter cidade, estado, cidade, vai ter o campo endereço. Se eu tiver que botar tudo num lugar só e tiver que alterar, eu vou ter que alterar em todos eles. Assim não. Se eu alterar no campo estado, o nome do estado, ele já vai alterar para todos os outros, né? Em todas as outras tabelas onde constar, ele já vai alterar automaticamente. É um modo de evitar redundâncias, né? E agilizar o trabalho também. Então, a primeira tabela a gente vai estar fazendo é a tabela estado. Por que essa tabela estado não se visualiza aí? Vocês vão ver nas próximas tabelas que eu vou estar colocando chave estrangeira. Nessa aqui eu não posso colocar chave estrangeira. Por quê? Como é que eu vou botar chave estrangeira de uma tabela que não existe ainda? Óbvio que vai me dar erro. Então aqui eu tenho só a sintaxe básica, que é create table estado, né? Vamos dar um ID, uma identidade ali, vai ser um número, não pode ser deixado em branco, não nulo, né? Ele vai ser incrementável. O que é isso? Toda vez que eu botar um estado novo lá na tabela, ele automaticamente já vai colocar o seu número lá de ID. Ele vai ser a primer key, porque toda tabela tem que ter uma primer key, e é melhor que seja um número que não, ou melhor, algo que não possa ser repetido, né, para não ter problema também.
Então o ID ele não vai ser repetido, o ID desse estado. Posso ter mais estados com o meu nome? Não posso. Mas caso existam estados com o mesmo nome, não pode ser então definido. É melhor que se defina esse campo ID autoincrementar até para ter certeza que não vai ser dois números iguais. E vamos colocar o campo sigla, né, que o campo sigla vai estar. Então estaremos colocando o campo sigla, né, que vai ser um char com 2 caracteres, o máximo que eu não disse antes no nome, também a gente colocou o varchar de 50 caracteres, não nulo, que são o máximo, difícil um nome ser maior que isso. E a sigla como só tem 2, a gente colocou um char com 2. Ok, a partir de agora, se eu der um show tables, ele vai mostrar a tabela que a gente acabou de criar. A próxima tabela que a gente vai criar será a tabela cidade. Essa tabela ela consta de uma ID também, que vai ser não nula, autoincrementável e será primary key. Vai ter também o nome do estado, com um varchar também de 50 caracteres. E aqui vemos a nossa primeira chave estrangeira. Ele é ID estado, vai ser o nome dela, do campo, vai ser o inteiro not null. Por que eu não posso botar varchar? Porque ID ele é uma chave estrangeira, ele vai chamar lá a tabela estado. Na tabela estado o ID é inteiro, não posso então de forma alguma colocar outro tipo, então tem que ser inteiro, não nulo, também não pode ser nulo. Então depois a gente referencia que é uma chave estrangeira, qual delas é a chave, qual campo é uma chave estrangeira, o ID estado, e vamos fazer referência à tabela estado e o campo ID. Ok, se eu der um show tables, estamos agora com 2 tabelas criadas. Iríamos para a nossa terceira tabela, que vai ser a tabela endereço. Então o endereço vai ter campos também ID, logradouro, aí vai ter o nosso primeiro campo que diferente dos anteriores, das tabelas anteriores. Logradouro é um varchar com 100 caracteres, default null. O que quer dizer isso? Que ele a princípio ele pode ser nulo, não tem, por padrão ele é nulo. Posso botar alguma coisa, como posso não botar nada. O CEP é um char de 9, também não nulo, que o CEP eu posso não ter endereço, mas se eu tenho o CEP, eu chego onde eu quero. E o ID cidade vai fazer referência à ID da tabela cidade, também não pode ser nulo, inteiro, como eu já disse. Na outra tabela era inteiro, ele tem que continuar sendo inteiro. Então eu digo que é uma chave estrangeira, eu digo qual campo é a chave estrangeira que ele vai buscar em outro lugar, né, os dados, faço referência à tabela cidade, o campo ID. Ok. Agora iríamos criar nossa última tabela, que vai ser a tabela aluno. Nessa tabela aluno, a gente vai ter um ID normal, nome com até 50 caracteres, não nulo, CPF que é um varchar. Aí muita gente vai dizer, CPF não é um número, é um número, mas se eu for implementar, quem já mexe com programação sabe que tem como alterar. O varchar é como se fosse uma string para quem programa, né? Então eu tenho como fazer uma alteração de string para número entre os na programação. Eu tenho como fazer isso. Poder botar inteiro que também poderia, mas aí poderia dar problema também com o traço que tem no CPF. Então melhor colocar como string mesmo, como varchar no caso do banco de dados. ID endereço, que nossa chave estrangeira. Logradouro, como no outro a gente já colocou, pode ser default. Telefone, que vai ser um varchar também, mesma coisa da situação do CPF. E-mail, e tanto logradouro, telefone como e-mail são campos que têm por padrão ser nulos. Aqui temos um campo novo, que é o DataNask. Ele é um campo tipo data. No próximo vídeo, quando eu implementar, quando eu inserir dados nesse campo, eu vou explicar melhor ele, como funciona a inserção de dados nele.
E aqui, por último, estamos dizendo que essa chave estrangeira é de endereço, lembrando sempre do endereço, e a referência vai ser a tabela endereço no campo ID. Ok, então vamos dar um show. Tables. Temos as nossas 4 tabelas criadas. No próximo vídeo, então, estaremos realmente inserindo dados e manipulando esses dados.